Olá, eu sou Rafaela Fineza, terapeuta de casais, e esse é o meu canal. Se você está comprometido e realmente está disposto a fazer de tudo para ter um casamento saudável e feliz, já se inscreve aqui no canal e vem comigo no meu propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante dentro da área de terapia de casal. É a métrica de confiança. O que seria a métrica de confiança? Ela foi desenvolvida pelo Dr. John Gottman. Quem é o Dr. John Gottman? Ele foi um matemático que se formou em psicologia e ele aprofundou seus estudos em desvendar as métricas, em quantificar estudos científicos baseados nos relacionamentos conjugais. E ele é um autor muito relevante dentro dos estudos baseados em casamentos. E é sobre a métrica de confiança, a qual ele desenvolveu, que nós vamos falar hoje. Então, bora lá? Então, eu quero começar dizendo que a qualidade no relacionamento, ela é determinante. Casais que têm uma satisfação conjugal, que têm harmonia conjugal, eles vivem mais, são mais saudáveis e também são mais felizes. Então, aqui é a prova de que a qualidade na relação vai determinar o quão saudável, o quanto tempo aquele casal vai viver e o quão feliz eles são, baseado na qualidade do seu relacionamento. Então, como a gente disse no início, o Dr. John Gottman, ele desenvolveu uma métrica para medir como que os casais que têm uma relação de satisfação conjugal vivem bem. Como identificar, como avaliar esses casais. Ele desenvolveu essa métrica que ele chamou de métrica de confiança. Afinal de contas, como viver bem? Como viver um relacionamento ao longo prazo, enfrentando as tempestades da vida que a gente encontra ao longo da nossa jornada da vida, sem com que elas nos prejudiquem de uma maneira muito drástica. Porque falar de relacionamentos a curto prazo, relacionamentos rápidos, que duram meses, duram 1 ano, 2 anos, é muito simples. Agora, dizer de um relacionamento a longo prazo, primeiro eu já quero deixar bem claro que é impossível um relacionamento de longo prazo não sofrer divergências, não sofrer conflitos por conta da diversidade que existe dentro de um relacionamento, quando na verdade, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando basicamente de 2 pessoas que se envolvem por amor e dispostos a viverem uma história juntos. E a gente está falando de 2 pessoas completamente diferentes, com histórico de vida diferente, com ambiente familiar diferente, culturas diferentes, valores e princípios muitas vezes até bem parecidos, mas a maioria das vezes a personalidade é completamente diferente. Então, quando a gente fala de 2 seres tão diferentes vivendo dentro da mesma casa, é impossível que não haja divergência, é impossível que não haja conflitos, é impossível que não haja diferenças de pensamentos, de decisões, de valores, de princípios, em que em algum momento vão se divergir. Mas a questão não é essa, a questão é o quanto de métrica de confiança tem entre esse casal. Porque afinal de contas as tempestades virão, as dificuldades virão, as circunstâncias divergentes da vida virão para de alguma maneira tentar desequilibrar esse casal. Mas o que vai contar é o alto nível dessa métrica de confiança ou o baixo nível dessa métrica de confiança. Bem, para esclarecer de uma vez por todas para vocês o que é a métrica de confiança, primeiro que a gente não está falando sobre fidelidade, infidelidade, o quanto confiar no outro, se ele vai ser fiel ou não. É muito além disso. A métrica de confiança, uma psicóloga muito relevante dentro da terapia de casais também, que eu gosto muito, inclusive, a Ana Risson, ela sempre fala que casais felizes seguram o coração do outro. Bom, para vocês entenderem, um casal que tem um alto nível de métrica de confiança, uma alta métrica de confiança, eles conseguem sintonizar a felicidade do outro e também a infelicidade do outro. Vocês conseguem sentir, um casal que tem uma alta métrica de confiança, consegue sentir quando o outro está feliz e quando o outro está infeliz. E aí
é aquela conexão, é aquela capacidade de sentir com o outro. É o que a gente chama de conexão empática. O casal que tem uma alta métrica de confiança, ele consegue sentir com o outro o quanto que o outro está feliz, o quanto que o outro está triste. E tem uma disponibilidade a até mesmo se entristecer por conta do outro, para que o outro esteja feliz. Vou explicar melhor para vocês. Quando a gente segura o coração do outro, a gente tem uma conexão empática. Ou seja, a ponto de eu me disponibilizar muitas vezes para me entristecer por conta do outro. Às vezes um casal chega no consultório e um está muito feliz, um está muito bem, o outro está muito triste. Só que o que está feliz, ele não quer conectar com a tristeza, com aquilo que está machucando o outro de alguma forma, porque isso vai atrapalhar. Poxa, eu tô tão bem, para que eu vou me envolver com a tristeza do outro? Deixa eu ficar quieto aqui no meu canto. Só que isso é um baixo nível de métrica de confiança, porque o outro não quer se incomodar, não quer se dispor a ter que lidar com a tristeza do outro. E esse casal, ele tende a ficar mais infeliz ao longo do tempo, mais insatisfeito, mais indisposto, se sentir mais solitário, se sentir mais desconectado. E o relacionamento vai esfriando ao ponto de se tornar um relacionamento inseguro. É onde o nível de métrica de confiança está lá embaixo. Vocês conseguem perceber que não é sobre fidelidade ou infidelidade, mas sobre confiar, sobre sentir segurança naquele relacionamento, sentir que você não está sozinho, sentir que tem o outro para te abraçar, para conectar com as suas emoções, para conectar empaticamente com a sua dor e sentir o quanto você está feliz ou quanto você está infeliz. Sabe quando falo que casais felizes são aqueles que seguram o coração do outro? Eu quero que você imagine aí agora como se aquele órgão, coração, estivesse, o órgão, coração do seu cônjuge estivesse nas suas mãos. Imagina que o médico entregasse o órgão, tirasse no momento de uma cirurgia, tirasse o coração do seu cônjuge e colocasse nas suas mãos e falasse assim: você precisa proteger esse coração, custe o que custar, proteja com todas as suas forças, com tudo que você tiver, você precisa proteger esse coração do mal. E essa é a sua função. Agora, não é o órgão coração, mas são as emoções, são todos os sentimentos que envolvem a vida do seu cônjuge. Você precisa proteger, você precisa guardar. É interessante que nesse exemplo, sempre quando eu falo dos casais felizes que seguram o coração do outro, da métrica de confiança desenvolvida pelo Dr. John Gottman, eu sempre falo que nós pais, né, mães e pais, nós não temos condições de proteger e de segurar o coração dos nossos filhos. Por quê? Nós não temos esse controle sobre a vida de relacionamentos amorosos deles, né, sobre a questão da escola, né, do quanto que eles estão bons, quantas habilidades eles têm na escola. A gente não tem muito controle se eles vão conseguir ter um futuro muito brilhante, né, se eles serão excelentes profissionais. Isso tudo vai depender muito deles, das escolhas que eles vão fazer. E também a questão do relacionamento amoroso, eu não tenho controle sobre uma moça, por exemplo, em relação ao meu filho, se ela tem que ficar com ele ou não. Não tem como eu obrigá-la a ficar com ele só porque ele quer, só porque ele ama ela. Isso vai depender da liberdade que cada um tem. Então eu não posso ter o controle e eu não posso proteger o meu filho de amanhã ele ter uma decepção amorosa, porque isso não depende de mim, depende dele e da pessoa a qual ele vai se relacionar. Então, por mais que eu ame muito ele, por mais que eu queira muito que ele seja feliz, isso foge do meu controle, diferente do nosso cônjuge. O meu cônjuge, o meu marido, eu tenho total controle de dar proteção a ele para que ele não tenha uma infelicidade. Por mais que ele viva uma infelicidade, eu vou protegê-lo a qualquer custo dele viver aquilo. E eu tenho esse poder porque o relacionamento conjugal, e depois mais pra frente eu vou falar isso novamente, que o relacionamento conjugal é a relação íntima mais profunda e mais importante da nossa vida que nós podemos escolher. Nós não escolhemos pai, nós não escolhemos mãe, nós não escolhemos os nossos irmãos, nós não escolhemos os nossos filhos,
mas o nosso cônjuge nós temos a condição de escolher, temos a oportunidade de escolher aquela pessoa que vai dividir com a gente o resto das nossas vidas. E para isso precisa existir um motivo, precisa existir um propósito por trás do relacionamento conjugal. E aí é onde eu te pergunto, qual o seu propósito? Qual o seu propósito conjugal? Por que você escolheu essa pessoa que está do seu lado? Por que ela é importante para você? Tem uma autora que fala que um ser humano, um homem sem propósito, é um zumbi social. E trazendo isso para o relacionamento conjugal, são 2 zumbis morando dentro da mesma casa. 2 zumbis sem propósito. Um casal sem propósito conjugal é como se fossem 2 zumbis dividindo a mesma casa. E por que eu tô falando de propósito? Porque um casal que tem um alto nível, uma alta métrica de confiança, o que o outro sente importa para ele. Então ele vai de extrema direção, ele vai na direção do que o outro sente, de entender qual é a necessidade que o outro está tendo naquele momento, e aquilo é de extrema importância para ele. Nós nos tornamos pessoas altruístas. Uma pessoa que tem um alto nível, uma alta métrica de confiança, é uma pessoa muito altruísta, é um casal que tem muito altruísmo. O que é o altruísmo? É exatamente o contrário de egoísmo. Você se entrega pelo outro, você dá a sua vida pelo outro. Uma profissão que é um exemplo de altruísmo é o bombeiro. Ele dá a sua vida para salvar aquela pessoa que está em perigo. Ele se joga na água, ele se joga no fogo, ele se joga no precipício, ele se joga onde for, porque a missão dele é trazer a vida de volta. E muitas vezes isso vai depender, às vezes, de dar a própria vida. Então, uma alta métrica de confiança dentro de um relacionamento é o quanto mais altruísmo eu posso oferecer para o outro, o quanto que eu posso oferecer na minha vida, até mesmo a minha própria vida, né? Então, isso é um relacionamento com uma alta métrica de confiança. Significa que, de fato, eu vou entender a necessidade do outro e vou me dispor a suprir aquela necessidade porque eu tenho um propósito. Por isso eu te perguntei, qual o seu propósito conjugal? Por que você escolheu estar com essa pessoa? Por que ela é importante para você? Você já parou para pensar nisso? Porque se os dois tiverem um propósito valioso, fica muito fácil ser altruísta. Fica muito fácil oferecer a sua vida pelo outro. Porque não é só pelo outro, é pelo propósito que tem por trás do relacionamento de vocês. E eu vou contar aqui para vocês agora a história da Norma e do Jorge. Quem é a Norma e o Jorge? A Norma, ela passou por um processo muito difícil de luto. Ela perdeu as 2 irmãs num acidente trágico. E ela estava muito, muito vulnerável nesse momento da vida dela. Um pouco depois desse trágico acidente que levou as irmãs dela, ela também descobre uma endometriose muito grave, onde ia dificultar que ela engravidasse naquele momento que ela já estava pensando numa gravidez. O Jorge, o seu marido, ele estava terminando um doutorado com uma excelente oportunidade para fazer um pós-doutorado na Alemanha. E aí, naquele momento, o que o Jorge decide fazer? Ele decide não ir para o pós-doutorado. Por quê? Porque ele percebe a vulnerabilidade da sua esposa naquele momento, ao qual ela ainda estava vivendo um luto. E ainda agora vem a notícia de uma endometriose grave, ao qual ela precisaria passar por um tratamento profundo para que ela conseguisse o que ela queria. Se eles fossem para a Alemanha, ele estaria expondo uma mulher extremamente vulnerável diante de um luto que ela tinha acabado de viver, além de ter que passar por um tratamento tão doloroso, tão difícil, né, tão invasivo, que ela teria que passar por todo esse processo num país que ela não conhece ninguém, com profissionais que ela não conhece e que ela não tinha confiança. Então, tudo isso traria uma vulnerabilidade muito maior, uma dificuldade muito maior para a Norma. E o Jorge, ele consegue perceber isso, o quão difícil seria para sua esposa, o quanto de infelicidade poderia trazer para ela, além das que ela já estava vivendo, caso ela tivesse que ir para um outro país acompanhá-lo, onde ele estaria o tempo todo ocupado e ela estaria só na maior parte do dia, e também
com a sua vulnerabilidade ali em aberto, né? Ela estaria totalmente desprotegida. Então, o que o Jorge faz nesse momento? Ele segura o coração da Norma. Ele protege a sua esposa de viver um momento muito frio, muito difícil da vida dela num país que ela não conhece ninguém. Então, naquele momento, ele não faz aquilo pensando que ele teria que jogar aquilo na cara dela amanhã, pensando que ele estaria desistindo de um sonho. Ele não faz isso pensando nele, mas ele faz isso pensando no nós, pensando nos dois, porque ele sabia que a infelicidade da Norma refletiria na infelicidade dele. Porque quando nós somos um casal, a gente não pensa no eu, mas a gente pensa no nós como um todo. Porque se um está triste, o outro fica triste também. Porque a tristeza de um reflete no outro. Assim como se um estiver feliz, reflete também a felicidade no outro. E uma frase que eu gosto muito e eu sempre repito, que o que é importante para o outro importa. Então, se é importante para a Norma viver e conseguir organizar aquele luto para depois fazer aquele tratamento, para depois ela ficar bem e só depois eles pensaram na possibilidade de sair do país, então isso também era importante para o Jorge. Ainda que para o Jorge fosse muito importante fazer o pós-doutorado no exterior, e ainda que a Norma pudesse realmente entender que era importante para ele e até mesmo se dispor a acompanhá-lo, ainda assim ela não teria condições. E é o momento também da pessoa entender o quanto que ela dá conta, quais são os limites dela diante do que é importante para o outro, diante de realmente atingir a necessidade que o outro precisa. A gente vai ver isso mais um pouco no final desse vídeo. Então, só para vocês entenderem esse final, que a felicidade do nós vai ser a felicidade do eu. E a infelicidade do nós vai ser a infelicidade do eu. Não tem jeito, gente. No relacionamento conjugal não existe essa competitividade. Muitos casais, eles se colocam numa situação de competitividade e eles acabam se encontrando num ringue, onde um está tentando jogar o outro no chão. Tipo, eu tenho a razão, não, é eu que tenho a razão. E aí, na verdade, no relacionamento conjugal é bem diferente dos nossos relacionamentos interpessoais de forma geral, no trabalho, nas amizades, porque ali tende um sempre a ganhar. Mas no relacionamento conjugal, se um perde, o outro perde também. E se um ganha, o outro tem que ganhar. Relacionamento conjugal é relação de ganha-ganha. Os dois precisam sair ganhando. Por mais que um tenha que ceder um pouco mais em determinadas situações, ainda assim ele precisa ganhar de alguma forma. Voltando para o exemplo da Norma e do Jorge, por mais que vocês achem que o Jorge perdeu nesse conflito, nessa dificuldade que os dois estavam vivendo, e a Norma saiu ganhando, vocês estão errados. Porque, na verdade, o Jorge ganhou também. Porque quando a esposa dele fica bem, se sente feliz, se sente segura estando no país dela, vivendo ali, desfrutando, né, de um tratamento com pessoas que ela confia, com médicos que ela confia, e ela sente segurança, isso reflete na relação e automaticamente no eu do Jorge, que vai também estar muito feliz. Agora, se ele vai para a Alemanha com uma mulher totalmente fragilizada, como ela estava por conta do luto e da enfermidade, ela se sentiria muito infeliz e isso refletiria na infelicidade dele também. Por mais que ele conseguisse fazer o pós-doutorado, seria um momento muito difícil da vida dele e até mesmo inesquecível. Não pelo tempo bom, mas pelo tempo ruim e difícil que os dois viveram. Entende como que um relacionamento conjugal precisa haver esse entrave, precisa haver essa aliança de que o que é importante para o outro importa e se um ganha, o outro tem que ganhar também. Vou dar um exemplo para vocês pensarem um pouco. Na última vez que vocês discutiram, você e seu cônjuge se discutiram e você falou tudo que você queria falar, você achava que você estava com a razão e você disse tudo que o outro precisava ouvir. O que aconteceu depois? O outro melhorou? O outro mudou? Provavelmente nenhuma dessas duas coisas aconteceu, né? Porque quando a gente impõe algo pro outro, não dá certo. Existia uma frase, né, que falava que é melhor ter razão do que ser feliz, ou é melhor ser feliz do que ter razão. Mas, na verdade, melhor que ter razão e melhor do que ser feliz é fazer bons acordos.
Vocês precisam aprender a fazer bons acordos e aí sim os dois vão sair ganhando. É assim no mundo corporativo, é assim na nossa vida profissional. Fazemos acordos o tempo todo e as duas partes precisam ganhar, o vendedor quanto o comprador, né? Os sócios precisam fazer acordos para que os dois saiam ganhando e assim em todos os aspectos da sociedade. Então, se é assim, por que no casamento tem que ser diferente? Então, o que verdadeiramente importa é que vocês saibam fazer bons acordos. E para saber fazer bons acordos, vocês precisam ter qual habilidade? A de ouvir o outro. Porque se você não consegue ouvir o outro, você não consegue fazer nenhum acordo, você não consegue acordar nada. E aí, queridos, a métrica de confiança, ela é construída ao longo do relacionamento. Não existe um casal que já chega se relacionando com um alto nível de métrica de confiança, porque o relacionamento conjugal, ele é uma construção. Ele não é um troféu que você ganha no dia do casamento e você coloca em cima da estante para enfeitar. Não, é construído dia após dia. Ou seja, a gente constrói essa habilidade de dar conta de sentir com o coração do outro. É tentar todos os dias sentir o que o outro está sentindo, pensar o que o outro está pensando e tentar agir como o outro agiria. Sempre pensar no eu como nós. A importância daquilo que é importante para o nós tem que ser importante para o eu. Casais com alto nível de métrica de confiança, eles tomam decisões baseadas no impacto que aquilo vai fazer na vida do outro. Se aquilo não for bom para o outro, ele não vai decidir por aquilo. Se aquilo for bom para o outro, assim como é bom para ele, então ele decide. Então sempre é levado em consideração o impacto daquela decisão na vida do outro. E isso é muito importante porque o outro vai estar sempre ganhando junto com aquela pessoa que está tomando a decisão. Isso para mim, queridos, é maturidade. Existem muitos adultos que crescem, como diz a minha professora, que crescem umbicalizados, ou seja, só sabem olhar para o próprio umbigo, só sabem olhar para os próprios desejos, para as próprias vontades e esquece que tem um outro ali que está dividindo a vida com ele. Então, isso é maturidade. Pensar no outro, pensar no nós, pensar como um todo. E agora eu quero deixar 3 dicas para aumentar a métrica de confiança entre vocês. Vamos lá? A primeira dica é: o que eu faço? Essa minha decisão vai ser boa ou vai ser ruim para o meu cônjuge? Vai trazer benefícios ou vai trazer malefícios? Vai deixar o meu parceiro triste ou insatisfeito ou satisfeito? Vai trazer ganhos ou perdas para o meu relacionamento? Gente, toda vez que vocês forem pensar em tomar uma decisão, em fazer algo diferente, vocês precisam pensar como um todo. Tudo que fazemos dentro do campo conjugal vai refletir no eu, vai refletir no individual. Então não adianta você pensar que você vai fazer algo, você que está casado, que não vai refletir de alguma forma em si mesmo, na sua individualidade. Então é por isso que você precisa pensar que se aquilo que você vai decidir vai trazer satisfação para o seu cônjuge ou não, porque se trouxer insatisfação, você está trazendo insatisfação para você também. Tá muito interligado. Existe um equilíbrio entre o relacionamento conjugal, dentro do relacionamento conjugal, que se você estiver bem, o outro também vai ficar bem, mas se o outro estiver mal, você também vai ficar mal. Por isso que você tem que sempre levar em consideração o que é importante para o outro, o que realmente é uma necessidade do outro. O segundo ponto para você ter um alto nível de métrica de confiança é saber se você vai dar conta de flexibilizar. Você vai conseguir ser flexível diante dessa situação? Você vai conseguir? Você está disposto a flexibilizar? Você está disposto a abrir mão ou não? Você está disposto a dizer sim ou não? Aqui você tem que considerar os seus limites e os limites do outro. Você tem possibilidade de flexibilizar nesse momento? Então, ok. Você não tem condições de flexibilizar nesse momento? Então, ok também, mas tudo isso precisa ser dito. E a terceira dica para você ter uma alta métrica de confiança é comunicar assertivamente se é a favor ou contra. Vamos pensar num exemplo de um almoço na casa da sogra.
Você pode dizer assim: eu entendo que para você é importante que eu vá almoçar na casa da sua mãe hoje, mas eu preciso que você entenda que eu não vou porque eu estou muito atrapalhada com o trabalho, eu tenho muita coisa para decidir e resolver para entregar para segunda-feira. Ou você pode dizer: eu entendo que você deseje, que é importante para você que eu vá almoçar na casa da sua mãe. E eu vou, apesar do meu trabalho, apesar de tudo que eu tenho que fazer em casa para entregar na segunda, eu vou porque eu sei que é importante para você. Aqui vocês viram uma resposta de sim e uma resposta de não, mas ambas faladas e comunicadas de uma forma muito assertiva, onde você disse: eu entendo, ou seja, eu percebo, eu consigo sentir o quanto que é importante para você que eu vá almoçar na casa da sua mãe, mas eu não consigo por causa disso ou daquilo. Ou, apesar do meu trabalho, eu vou na casa da sua mãe porque eu sei o quanto que isso é importante para você. E nos dois momentos você valoriza, você valida, você compreende a importância daquele ato para o outro, mas ao mesmo tempo você consegue ser assertivo e claro ao dizer o porquê não ir ou o porquê ir. Tanto que na opção que você diz que você vai, apesar do trabalho que você tem que entregar na segunda-feira, você ainda pode ser mais claro e fazer acordos. Inclusive, quando a gente voltar, eu vou precisar da sua ajuda com as crianças para que eu possa terminar o trabalho a tempo para entregar na segunda-feira. Nas duas respostas existe alta métrica de confiança. Então, nas duas respostas, o que você faz? Você segura o coração do seu cônjuge. Ele entende que mesmo se ele não for na casa da sua mãe, ele sabe que é importante para você e ele só não vai simplesmente pelo fato de que tem que entregar um trabalho. Ou no outro também ele entende que e sente super valorizado, uma vez que mesmo tendo trabalho, você vai à casa da sua sogra porque é importante para o outro que você esteja lá. Então, gente, é isso que é métrica de confiança. Então, você pode aplicar em vários aspectos da vida de vocês, independente da decisão que vocês têm que tomar. Ela quer fazer uma viagem e você não quer. Você pode dizer: ó, eu não quero porque eu não tenho condições agora de tirar folga do trabalho, mas eu entendo o quanto que é importante para você, mas em breve a gente vai fazer essa viagem. Não vai ser agora, não dá para estipular quando, mas ela vai ser feita porque eu sei que ela é importante para você. Ou eu não posso ir agora, mas eu vou fazer um esforço, a gente vai pegar um dinheirinho a mais, tirar esse dinheiro da poupança para fazer essa viagem, porque é importante para você e o que é importante para você importa para mim. Então, tá vendo como que à medida que a gente vai dando importância para o que é importante para o outro, à medida que você vai sentindo o que o outro sente, você consegue ter uma conexão empática e isso traz uma qualidade para o relacionamento de vocês que não tem em nenhum outro lugar, caso vocês não levem em consideração a métrica de confiança desenvolvida pelo Dr. John Gottman. Então, apliquem no relacionamento de vocês, se esforcem, deem o melhor para segurar e proteger o coração do outro. Lembre-se que é o único relacionamento que você tem essa condição de controlar e ter o poder sobre a felicidade ou a infelicidade do outro. A felicidade ou a infelicidade do seu cônjuge depende unicamente de você. Porque você é a pessoa que mais passa proteção, você é a pessoa que mais passa segurança para ele nesse momento da vida. O momento dos pais passarem segurança e proteção já passou. Agora, quem mais passa proteção, quem mais passa essa necessidade emocional que a gente tem de sentir protegido e seguro e amparado é o seu cônjuge. Então, faça isso. Proteja das dores e das aflições dessa vida. E o coração dele vai estar sempre, sempre protegido das maiores infelicidades dessa vida. Então é isso, anote tudo que foi falado aqui no caderninho de terapia, se esforce para colocar em prática, entregue esse conhecimento para o seu cônjuge, entregue para mais pessoas, dê um likezinho aqui, se inscreve, deixe um comentário quanto que esse vídeo fez diferença na sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!